Bage. Graça e paz, família Bage. Amém. Privilégio estar com vocês nessa noite, uma alegria poder partilhar o meu coração com o coração de vocês nessa noite, sendo sabedor de que foi o Senhor quem te trouxe nesse lugar. A presença do Senhor se faz notória enquanto nós somos ministrados pelo poder do louvor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Eu quero muito agradecer a Deus porque Ele te trouxe até aqui. E certamente se Ele te trouxe aqui não foi de maneira aleatória. Ele tem algo a comunicar ao seu coração. Se Deus te convidou à mesa essa noite, é porque Ele quer compartilhar das suas maravilhas. Ele quer compartilhar do seu próprio coração com você. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque ao longo dessa semana, possivelmente, Ele ouviu as suas orações. Ao longo dessa semana, Ele ouviu os seus clamores. Ao longo dessa semana, certamente, Ele pôde observar você nas suas aflições. Ele pôde visitar você entre meio aos seus medos, entre meio às suas dúvidas. Essa semana, certamente, o Senhor, Ele ladeou você, Ele caminhou com você, Ele te deu direção. Essa semana, o Espírito Santo do Senhor, certamente, Ele sussurrou ao seu ouvido segredos maravilhosíssimos. Nos momentos de dúvida, Ele foi a sua resposta. Nos momentos de dor, Ele foi o seu bálsamo. E certamente, nos momentos de maior fragilidade, Ele foi aquele que te fortaleceu. Por isso, nessa noite, Ele te convida para que juntos nós possamos caminhar por uma estrada de graça, de bondade, misericórdia e de favor. Você está pronto para isso? Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Você está pronto para deixar o seu coração aberto a tudo aquilo que Ele vai dizer? A sua mente focada no poder do Evangelho? Você está desejoso disso? Se sim, o Senhor nessa noite falará a mim e falará a você. Cadê a Lara? Parabéns, Lara. A Lara faz aniversário hoje. Deus abençoe abundantemente. Assim, ó. A Lara é surda. Isso, Lara, ó. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sempre. Tá bom? Você pode orar comigo? Pai, nós te louvamos por essa noite bendita que o Senhor nos concede. Nós celebramos ao Senhor porque o Senhor certamente nos convidou a estar junto a Ti nesse momento, nesse espaço, nessa noite, sendo conduzidos pela presença do Seu Santo Espírito e sendo as nossas dores nessa noite, dúvidas e medos, aplacadas pelo fortalecimento da fé que o Senhor tem nos entregue. Deus, em nome de Jesus, eu tenho um pedido muito especial a fazer ao Senhor nessa noite. Fala o nosso coração, porque Deus, não há nenhuma capacidade em mim. Toda capacidade que porventura nessa noite seja externada, ela pertence ao Senhor, porque toda sabedoria vem do céu. Deus, por favor, nós somos muitos aqui nessa noite, e certamente, Pai, existem muitas respostas sendo procuradas e buscadas aqui. Fala conosco, seja o Senhor a nossa resposta nessa noite, para o louvor da sua glória. Assim nós oramos e o fazemos agradecidos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, por gentileza, eu te convido a visitar esse texto comigo nessa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Esse é o mês que nós estamos iniciando uma nova série, focados em missão e no cumprimento dessa missão. Por isso, o tema proposto para essa noite é entendendo a visão para cumprir a missão. Você pode repetir comigo, fazer a leitura comigo? Eu vou começar e você continua, tá bom? Entendendo. Amém. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: quando penso em tudo isso,
caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês, diz o texto, confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Amém, queridas? Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Efésios, enquanto se encontrava em uma prisão domiciliar em Roma. Anteriormente, ele havia sido perseguido pelos judeus, e agora Paulo vai cair nas mãos dos romanos. Paulo está mais uma vez diante de um drama da dor e do abandono por aqueles que deveriam agora estar ao seu lado. Mas Paulo não se sente só. Ao contrário, talvez, da expectativa ou da perspectiva do meu e do seu coração, no enfrentamento diário da luta, no enfrentamento diário de uma dor, na visitação de uma dúvida ou nos anseios da nossa alma, certamente Paulo não está assim, porque ele tem uma convicção na sua mente e ele tem uma convicção no seu coração. Paulo, ele está no lugar em que sempre desejou estar. Paulo está agora num ambiente que ele sempre quis, mas não da forma como ele pensou que seria. Paulo foi surpreendido pelas ações de Deus. Ele desejava chegar à capital do império com o coração alegre, na plenitude da bênção de Cristo. Ele queria fazer daquela igreja a sua base missionária, até que ele pudesse agora chegar à Espanha. Mas escute, os sonhos de Deus para nós mudam a direção do nosso coração, mas também, Davidson, dos nossos pés. Porque por vezes nós estamos imaginando, estamos conceituando, estamos desejando ir, visitar, permanecer em alguns lugares e fazer algumas coisas, mas o Deus eterno, que olha da eternidade para mim e para você, Ele tem os seus próprios planos, pastor João Marcos. Ele tem os seus próprios desígnios, Ele tem os seus próprios quereres, e agora Ele começa a conduzir o coração de Paulo, à medida daquilo que Ele sabe que é oportuno, que é necessário e que é desejável. Quando Paulo é preso em Jerusalém, é o próprio Deus, diz o texto, em Atos capítulo 23, versículo 11, é o próprio Deus que, aparecendo em uma visão, vai visitar a Paulo e vai dizer o seguinte para ele: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazê-lo também em Roma, e é para lá que o Senhor agora vai começar a enviar. É para lá que Deus vai começar a apontar essa direção. Queridos, o tempo e a forma como Deus realiza os seus planos não é como nós pensamos. A forma como Deus realiza os seus planos nem sempre são aquelas esperadas por cada um de nós.
porque nós acreditamos que a nossa mente e o nosso coração conseguem agora sondar as riquezas, as profundas riquezas dos mistérios de Deus, mas nós não somos capazes, porque Deus sempre irá nos surpreender. Fazemos planos, redigimos histórias, escrevemos capítulos, acordamos pela manhã e dormimos à noite, fazendo um planejamento para o dia seguinte e acreditando que ele acontecerá literalmente como nós pensamos. E somos surpreendidos, porque Deus tem os planos, cuja vontade boa, perfeita e agradável vai se cumprir. Quando os projetos parecem ter falhado, nós precisamos entender que Deus pode estar justamente reajustando a rota dos nossos pés. Paulo escreve a carta aos Romanos, escute, enquanto ele está na prisão. Esta é uma das mais preciosas lições. Se Paulo não estivesse nessa prisão, de onde agora ele escreve, nós não teríamos hoje em nossas mãos os escritos de Paulo aos Romanos. Nós só temos porque Paulo agora, Deus o colocou ali, e dali ele começa a se comunicar agora com os romanos. Nós temos a Bíblia em miniatura, como dizem alguns teólogos, que é a carta de Romanos, porque Paulo não chegou lá. Talvez se ele tivesse chegado, a carta aos Romanos não estivesse na sua e nem nas minhas mãos. Por isso, entre as maiores dificuldades que nós temos na vida cristã, eu diria, está a incompreensão acerca dos propósitos de Deus para cada um de nós. Por vezes, eu diria, a ausência de visão correta nos leva a confundir a missão para a qual nós estamos sendo conduzidos. Por isso, queridos, a primeira oração que o apóstolo Paulo faz nessa carta está no capítulo 1, versículos 16 a 18, e é justamente pedindo que a igreja recebesse entendimento, sabedoria espiritual, para que pudessem crescer no entendimento sobre Ele. Sem conhecimento sobre Deus, escute, dificilmente nós faremos algo para Ele. Sem conhecimento sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre o seu querer, dificilmente nós faremos algo para Ele. Quando nós chegamos no capítulo 3 desse texto, Paulo muda a direção do seu olhar. O foco não está mais no entendimento, mas agora na capacitação. O foco não é mais conhecer sobre Deus, mas agora ser um com Ele. Agora não é mais sobre o que devemos conhecer sobre Ele, mas agora como devemos viver para Ele. Paulo sai da teoria e Paulo mergulha agora na prática. E nós conhecemos muitos exemplos históricos onde isso aconteceu, e você vai ver uma imagem. E esse foi o dilema vivido pelos espias que vão aparecer para você aí, enviados para observar agora a terra prometida. A sua missão, a missão desses 12 espias, era observar a terra e enxergar aquilo que nela havia de melhor, para que a sua missão agora fosse concluída. Mas somente 2 desses homens, Josué e Caleb, é que vão ter entre os 12 a visão correta da missão a eles atribuídas. Porque agora os homens olham e dizem: sim, Deus, as promessas estão todas lá. Nós vimos uma terra rica, nós vimos uma terra abundante, nós vimos uma terra que mana leite e mel, porém, mais há muitos gigantes. Mas Josué e Caleb não estão preocupados com isso.
Eles sabem quem fez a promessa, quem entregou a missão e quem vai fazer com que ela seja cumprida. Por isso, queridos, nós precisamos entender isso essa noite. Precisamos entender a visão para que nós possamos cumprir a missão. Se não for assim, nós vamos nos perder entre meio ao caminho. Escute, todas as vezes que Deus entrega algo nas suas mãos, te dá uma visão e te dá uma direção. Quando o céu se manifesta, o inferno se enfurece, os milagres abrem a porta para o Evangelho e atraem a perseguição. Escute, tenha consciência sobre isso essa noite. Deus, quando me chama, Deus, quando te chama, Deus, quando nos chama para uma batalha. Por isso, Efésios capítulo 6 termina como termina: com luta, com qualificação, com armadura espiritual. Queridos, Paulo não reuniu riquezas, mas esse homem enriqueceu a muitos. Ele não tinha nada, mas ele possuía tudo. Suas cartas, elas são monumentos de graça, o seu exemplo, um legado para a igreja de todos os tempos. Suas cadeias, um testemunho de fé para os cristãos. E a isso nós chamamos de maturidade. Pastor, que lições nós poderíamos tirar nessa noite desse texto? A primeira delas, que nós descobrimos que através das dificuldades vividas diariamente, nós podemos entender sim os propósitos estabelecidos. Descobrimos que através das dificuldades vividas, nós podemos entender os propósitos estabelecidos. Eu tenho uma frase para você: toda missão precisa seguir uma visão. Nós jamais realizaremos algo importante para Deus enquanto nos esquecermos de buscar algo excelente nele, não apenas para Ele, mas principalmente nele. Queridos, a maturidade de Paulo fez compreender a sua missão e jamais retirou dele a sua visão, mesmo em meio às suas maiores dificuldades, ao ponto de levá-lo a afirmar em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, pois para mim, disse o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, a maturidade não retirou as virtudes de Paulo, apenas lapidou-as. A maturidade ajustou, a maturidade colocou as coisas, as virtudes certas de Paulo no lugar certo. Percebam, entendam nessa noite, em sua oração, ele não pede por provisão material, ou mesmo por libertação, o que seria muito legítimo a Paulo, mas ele ora por fortalecimento. O que ocupa o coração, o que ocupa a mente, o que ocupa a alma de Paulo, é a relação íntima com Deus, a missão para a qual ele foi comissionado. Paulo sabe que não é prisioneiro dos judeus. Paulo sabe que ele não é prisioneiro dos romanos, mas ele é prisioneiro de Cristo. Essa é a convicção de Paulo, e desde o começo ele deixa essa convicção muito clara, acerca daquilo que ele está enfrentando. No capítulo 3, no versículo 1, disse ele: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês. Ele sabe quem é o Senhor, ele sabe quem é o ator principal nessa história que ele está vivenciando. Queridos e queridas, é o poder do Espírito Santo quem nos fortalece nas lutas diárias. Por isso, quando ele fala que Cristo habitará em seu coração à medida que confiarem nele, ele refere-se no grego a uma morada permanente e não um espaço transitório. Ou seja, Cristo não pode habitar em nós apenas quando enfrentamos problemas. É isso que ele está dizendo. Você tem que ter a Ele em todo o tempo.
ele tem que reger a sua vida, ele tem que reger a sua história. Ele não pode ser um socorro sempre presente, mas somente no tempo da angústia. É no dia a dia, é no cotidiano, é no fazer, é no receber, é no viver. É o poder desse Espírito. Paulo faz um pedido fundamental, se você observar no versículo 16. Ele vai dizer: peço que, da riqueza de sua glória, os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Queridos e queridas, o poder do Espírito de Deus em nós é o símbolo da capacitação para a vida. A presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós precisamos, nesse tempo chamado hoje de revestimento. As tempestades da nossa vida nos fazem compreender o poder da graça. É justamente durante as dificuldades que eu e vocês, nós descobrimos o valor da misericórdia divina. Quando eu e vocês, quando nós somos atingidos pela dor, nós aprendemos a reconhecer o toque sensível do bálsamo da cura. É no enfrentamento, é diante das dificuldades, é entre meio às lutas. Por isso a maturidade nos faz compreender que quando alguém se abre para o Evangelho, o diabo vai criar sempre uma resistência. E nós temos que nos manter firmes, resistir ao diabo. E ele, até aqui foi fácil. A grande questão é quando quem nos chama para os desafios é Deus. Porque Ele diz que quando nós estamos nas mãos dEle, ninguém arrebata. Ele vai cumprir os seus ideais, os seus propósitos, até que eles tenham sido consumados. Segunda lição: aprendemos que aquilo que nos incomoda temporariamente pode nos transformar definitivamente. Porque, diz a frase que você vai ver, a nossa capacidade limitada de compreender quem Deus é, jamais o impedirá de realizar aquilo que Ele deseja. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Queridos, o apóstolo Paulo sempre teve muitos adjetivos, se você concorda comigo. Ele foi considerado um religioso memorável, ele foi considerado um perseguidor implacável, um touro indomável, uma pedra bruta que agora precisa ser lapidada. Deus sabia a quem estava chamando, ainda que contrariando a lógica humana do próprio colégio apostólico, porque Paulo, Deus da sua chamada, até entrar diretamente no colégio apostólico, ele levou 14 anos até ser recebido, até ser aceito pelos apóstolos, porque eles conheciam a sua história, eles sabiam quem ele era. Haviam ouvido não somente os rumores sobre quem Paulo era, ou Saulo era, mas eles sabiam do que ele era capaz. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz sobre Paulo que ele foi o maior bandeirante do cristianismo, seu expoente mais ilustre. Não sei como é que você vai falar sobre isso, Maíra. Ele diz que ele foi o seu arauto mais eloquente e seu embaixador mais eficaz. Queridos, Paulo pregou com a mesma maestria nas escolas, ele o fez assim nas praças,
Ele fez assim nas cortes, ele fez assim nos palácios. Paulo pregou nas sinagogas com a mesma maestria, com a mesma habilidade que o fez na prisão. Paulo foi perseguido em muitas cidades, foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos. Esse homem é escorraçado em Tessalônica, ele é expulso em Bereia, ele é chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Ele enfrenta feras em Éfeso. Queridos, Paulo é preso em Jerusalém, ele é acusado em Cesareia. Ele enfrentou o naufrágio na viagem para Roma, e ele foi picado por uma cobra em Malta, chegou em Roma preso e algemado, agora está na antessala do martírio. Paulo está no corredor da morte, com o pé na sepultura, com a cabeça na guilhotina, mas Paulo compreendeu a altura, a largura, o comprimento do amor de Cristo. Porque compreendeu essa largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, ele continuava com a mesma determinação quando tinha fartura ou quando passava por privações, quer experimentando lutas, quer experimentando fome, quer com frio, quer nas cadeias, quer nas tribulações, ele não se abatia. Essas coisas apenas o fortaleciam, porque ele pode dizer: eu sei em quem tenho crido, e sei que o meu Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedi, ou além daquilo que pensei. Queridos, em nome de Jesus, esse mesmo Paulo que estou citando para vocês, diz Atos 20, 24, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira, completar a minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E é isso que Paulo está fazendo na prisão, dando testemunho da graça de Deus, independentemente das circunstâncias. Nós podemos ter, escute, a nossa liberdade cerceada, mas a nossa alma, ela jamais será aprisionada. Nós podemos ter a nossa liberdade cerceada, mas a nossa alma jamais ficará prendida, jamais estará enclausurada. Queridos, uma limitação não é sinônimo de inatividade. A nossa mente não pode ser impedida de sonhar. Diante da cruz de Cristo, o nosso coração jamais deixará de arder. Aleluia! Em nome de Jesus, fique firme, em nome de Jesus não desista, em nome de Jesus não recue, em nome de Jesus erga a cabeça e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Em nome de Jesus, faça disso uma declaração de vitória para a sua vida, porque circunstâncias mudam, mas o poder de Deus nunca mais. A vitória na cruz, essa nunca mudará. Nunca, ele disse: está consumado, Júnior. Nunca mais se repetirá. Nunca mais. É aquilo que ele fez, é para todo sempre e eternamente. Querido, dá um brado de vitória nessa noite. O Senhor é contigo. Queridos, o Senhor é contigo. Ele está entre meio às suas lutas, Ele comprou as suas dores, Ele sabe para onde está te levando, e isso não é conversa de prosperidade, isso é Bíblia, é declaração de promessa. Isaías capítulo 43, versículo 26 vai dizer: me lembre
Me lembre das minhas promessas. Entremos juntamente em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Eu creio nesse Deus. Eu creio no poder do nome de Jesus. Em último lugar, aprendemos que os obstáculos que nos impedem de avançar podem servir para nos impulsionar. Porque diz a última frase que compartilho com você: quando estamos em Cristo, passamos a enxergar a nossa vida vista pelas lentes da providência divina. Queridos, Paulo tem uma certeza em sua mente. Paulo tem uma convicção em seu coração. Ele não é, como eu disse, prisioneiro de César, e nem está preso a uma atuação de Satanás, mas única e exclusivamente em razão de um propósito divino. Ele não é um prisioneiro. Escute, isso é precioso demais. Paulo não é um prisioneiro. Paulo é um embaixador em cadeias. É diferente. Paulo não está preso, ele está incumbido de uma missão, num lugar não desejado talvez, num lugar não esperado talvez, mas Paulo está incumbido de uma missão. Quando eu chego a Colossenses capítulo 4, versículo 3, ele pede: orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo, diz ele, que eu, Paulo, sou prisioneiro. Paulo foi perseguido, Paulo foi odiado, Paulo foi caluniado, Paulo foi açoitado, aprisionado, mas a soberania divina foi quem assinou a obra. Em nome de Jesus, a nossa vida tem regente, tem um governante, e esse é o Senhor quem habita nos céus, que faz morada dentro de mim e de você. Por isso ele foca a sua atenção na proclamação do Evangelho e não em suas lutas. É ele mesmo quem afirma em Efésios capítulo 6, versículo 20: agora estou preso em correntes, mas continuo, diz ele, a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Paulo sabe que não pode perder o foco na missão. O que é que está te roubando a visão? O que é que está te impedindo de continuar? O que é que está te impedindo de fazer? O que é que está te impedindo de realizar? Paulo sabe que suas cadeias estão promovendo, escute, uma grande revolução entre os cristãos do seu tempo. Filipenses, capítulo 1, versículo 14, esse texto já foi citado hoje. É por causa de minha prisão que a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Queridos, as perseguições promovem a obra de Deus. As prisões de Paulo fazem crer que por seu grandioso poder, diz o texto, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais, além daquilo que poderíamos pedir ou imaginar. Repete comigo: Deus não faz nada sem propósitos. Queridos, Deus não faz nada sem propósitos. Diz Filipenses capítulo 1, versículo 13, pois todos aqui, incluindo, diz ele, a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Queridos, escute, Paulo estava aprisionado a um soldado durante todo o tempo da sua prisão e o ficou por 2 anos consecutivos. A cada turno de 6 horas, esses guardas trocavam. Paulo pôde pregar
a guarda pretoriana, a guarda do imperador por longos 2 anos, enquanto está preso, acorrentado a um soldado, cada um deles ouvia do poder maravilhoso do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, estou no hospital, anuncia Jesus Cristo. Pastor, estou no meu local de trabalho, anuncia Jesus Cristo. Pastor, estou dentro do ônibus, o pneu furou, chegou o guincho, anuncia o guincheiro, o poder do nome de Jesus. Querido, não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Tive azar, que azar coisa nenhuma. Escute a voz do Espírito. Tem coisas que acontecem conosco, que o próprio Deus nos para que nós possamos dar atenção ao projeto que Ele tem para a vida de alguém. Nós estamos sendo levados a lugares que nós sequer imaginamos por um propósito divino. Porque eu estou aqui? Não pergunte por que você está ali, pergunte para o que é que você está ali. A sua vida é regida pelo Senhor, e não pelo acaso. A prisão de Paulo alcançou a corporação de elite do palácio do imperador. Paulo aproveitou para evangelizar cada soldado. Queridos, o rodízio da guarda, escute, se tornou o seu campo missionário. Paulo não esperava uma oportunidade ideal, mas Paulo criava cada uma delas. Paulo está preso. Repete comigo assim: mas o Evangelho permanecia livre. Paulo estava preso, mas o Evangelho permanecia livre. O embaixador em cadeias plantava a semente do Evangelho nos terrenos mais áridos, mais difíceis de se viver. Juninho, pode vir com o ministério. Queridos e queridas, as cadeias que aprisionaram Paulo não foram capazes de aprisionar o Evangelho que ele carregava dentro de si. Em nome de Jesus, ele considerava o Evangelho mais importante que o evangelista, a obra mais importante que o obreiro, e a divulgação mais importante que o mensageiro. Você não está aqui de maneira aleatória. Pastor João Marcos, que é meu amigo, que está sentadinho ali, faz um sinalzinho aí, pastor, para as pessoas te verem. Pastor João Marcos está com uma viagem para a África do Sul. É isso mesmo, né, pastor João Marcos? Está há quanto tempo esperando a autorização? 1 ano. Agenda pronta, malas arrumadas. E Deus disse: ainda não, estou preparando o terreno. Enquanto aqui não faltou recursos, enquanto aqui não faltou cuidados. Está ansioso, pastor? Um pouquinho, né? O campo missionário me chama, meus pés comicham, quero botar os pés naquela terra. Pastor João Marcos, em nome de Jesus, Deus está preparando algo para vocês. Há uma porta inesperada. Há algo acontecendo naquele terreno que vocês não têm conhecimento. É por isso que esse passaporte, esse visto ainda não foi liberado. Mas na hora que ele for liberado, se prepare para as surpresas. Ah, querido, se prepara com os nossos 2 missionáriozinhos e a Midian. Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Há corações sendo visitados, há famílias sendo encontradas. Se prepara, meu amigo. Há coisa nova da parte de Deus para vocês. E para vocês também. Para vocês também. Para vocês também. Para vocês também. Há algo novo da parte de Deus. Há algo novo da parte de Deus para cada um de nós, porque Deus é Deus de grandes coisas. Deus é um Deus surpreendente. Deus é um Deus surpreendente, porque aquilo que o homem não viu, mente nenhuma imaginou, foi aquela que subiu ao coração daqueles que trabalham ou que aguardam por aquele que trabalha para Ele. Em nome de Jesus, fique de pé. Nós vamos entoar essa canção
conduzida pelas nossas queridas e pelo Júnior. E depois o próprio Júnior, cadê ele? Vai fazer o encerramento e vai nos despedir com a bênção apostólica. Sinta-se livre.